E se eu te contasse que um homem conhecido como o comprador mais cruel do mercado de escravos chorou como uma criança durante um parto? Que algo que ele viu naquela noite transformou completamente quem ele era. Esta é a história real mais tocante que você vai ouvir hoje, e garanto que você vai precisar de lenços. Antes de começar, me diz, de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E se você ama histórias que restauram sua fé na humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder isso. Agora, prepare seu coração para a história de Helena e o parto que mudou tudo. Setembro de 1856, Rio de Janeiro. O mercado de escravos da Rua do Valongo estava lotado naquela manhã de terça-feira. Comerciantes, fazendeiros e compradores de todas as regiões se reuniam para o maior leilão do mês. Entre as dezenas de pessoas sendo vendidas estava Helena, uma mulher de 24 anos visivelmente grávida de 8 meses. Ela estava de pé no estrado de madeira, suas mãos acorrentadas na frente do corpo, tentando inutilmente cobrir sua barriga enorme. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto o leiloeiro gritava suas qualidades. Mulher jovem, forte, boa cozinheira, costureira habilidosa. E vejam, vem com um bônus, uma criança que nascerá em semanas. 2 pelo preço de 1, senhores. A multidão ria. Alguns faziam comentários cruéis sobre sua condição. Helena havia sido vendida pelo seu antigo senhor, o senhor Rodrigo, que estava falido e precisava liquidar seus bens rapidamente. Ela implorou para não ser vendida tão perto do parto, mas suas súplicas foram ignoradas. Pior ainda, seu companheiro, João, tinha sido vendido para outra fazenda 3 meses antes. Eles haviam sido separados brutalmente, e Helena nem sabia se ele ainda estava vivo. O bebê que carregava era tudo o que lhe restava dele. Quem dá 800 mil réis? Gritou o leiloeiro. Silêncio. Ninguém queria comprar uma mulher grávida prestes a dar à luz. Era considerado um mau investimento. Ela não poderia trabalhar por semanas, talvez meses. 700 mil réis. Ainda silêncio. Foi quando uma voz grave cortou o ar. 600 mil réis. Em dinheiro. Agora. A multidão se abriu para revelar quem havia feito a oferta. Era o capitão Maurício Tavares, um homem de 38 anos conhecido em toda a província como o comprador mais cruel e calculista do mercado. Alto, com ombros largos e um olhar penetrante que parecia atravessar as pessoas, ele era temido por escravizados e respeitado, ou temido, por outros senhores. Dizia-se que o capitão Maurício nunca sorria, nunca demonstrava emoção, e tratava escravizados como puras mercadorias em planilhas de contabilidade. Sua fazenda, a Fazenda São Sebastião em Vassouras, era conhecida por sua produtividade brutal, e pelas histórias sombrias que saíam de lá. Vendido, o leiloeiro bateu o martelo rapidamente, feliz de se livrar de uma mercadoria problemática. Helena sentiu suas pernas falharem. De todos os compradores possíveis, ela havia caído nas mãos do pior. Histórias sobre o capitão Maurício eram sussurradas nas senzalas como contos de terror. Diziam que ele nunca havia libertado um único escravizado, que trabalhava pessoas até a morte, que separava famílias sem piscar. O capitão pagou em dinheiro vivo, pegou os papéis de posse de Helena, e gesticulou para 2 de seus capatazes. Levem-na para a carruagem. Com cuidado. Ela está grávida. A ordem surpreendeu todos, inclusive Helena. Cuidado? Do capitão Maurício? Os capatazes a ajudaram a descer do estrado e a levaram para uma carruagem coberta, algo muito incomum. Normalmente, escravizados recém-comprados eram acorrentados e forçados a caminhar. Helena foi colocada em um banco acolchoado, e uma manta foi colocada sobre seus ombros. Ela estava completamente confusa. A viagem da cidade para a fazenda São Sebastião levaria 2 dias. Helena esperava ser colocada em uma carroça comum, exposta ao sol e à poeira da estrada. Mas o capitão Maurício a manteve na carruagem coberta, parando regularmente para que ela pudesse descansar e receber água. Ele mesmo não falou uma única palavra com ela durante toda a viagem, montando em seu cavalo à frente do comboio, sua postura rígida e impenetrável.
Na primeira noite, pararam em uma estalagem. Helena foi levada para um quarto simples mas limpo, não para a senzala da estalagem, mas para um quarto de verdade. Uma mulher idosa, aparentemente livre, trouxe-lhe comida. Caldo de galinha, pão fresco, frutas. Come, menina, a mulher disse gentilmente. Você precisa de força para o bebê. Eu não entendo, Helena sussurrou. Por que ele está fazendo isso? Todos dizem que o capitão é cruel. A mulher fez uma expressão estranha, meio triste, meio esperançosa. O capitão Maurício é um homem complicado. Tem fantasmas que o assombram. Mas uma coisa eu sei, ele jamais maltratou uma mulher grávida. Nunca. É como se fosse uma linha que ele não cruza. Helena comeu lentamente, sua mente cheia de perguntas e medos. O bebê chutou forte em sua barriga, como se também estivesse inquieto com a situação. Ela colocou a mão sobre o ventre e sussurrou. Nós vamos sobreviver, meu filho. De alguma forma, nós vamos sobreviver. Na manhã seguinte, retomaram a viagem. Helena conseguiu ver o capitão mais de perto quando ele veio verificar se ela estava bem antes de partirem. Seu rosto era duro, marcado por linhas profundas, mas por um breve momento, ela viu algo em seus olhos quando ele olhou para sua barriga. Dor. Uma dor profunda e antiga. A fazenda São Sebastião era enorme. Milhares de hectares de café e cana-de-açúcar. Mas ao contrário das histórias de terror que Helena ouviu, o que ela viu a confundiu ainda mais. As senzalas, embora simples, estavam limpas e em bom estado. As crianças que ela viu correndo pelo terreiro pareciam saudáveis, não subnutridas. Havia até uma pequena capela e o que parecia ser uma escola. Isto não faz sentido, Helena pensou. As histórias diziam que este lugar era um inferno. O capitão a levou pessoalmente para uma pequena casa de 2 cômodos perto da casa grande. Não era uma senzala comum, mas uma casa de verdade com porta de madeira, janelas com vidro, e móveis básicos mas adequados. Você ficará aqui até o bebê nascer, ele disse, sua voz ainda fria e sem emoção. Tia Mercedes virá cuidar de você. Ela é parteira. Quando o bebê nascer e você se recuperar, discutiremos suas tarefas. Helena olhou ao redor, incrédula. Eu não entendo, senhor. Por quê? O capitão ficou em silêncio por um longo momento. Então disse algo que ela não esperava, porque toda criança merece nascer com dignidade. E toda mãe merece ter esse momento sem medo. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Minutos depois, chegou tia Mercedes, uma mulher negra de cerca de 60 anos, liberta, com um sorriso caloroso e mãos gentis. Olá, minha filha, ela disse. Vamos cuidar bem de você e desse bebê. Não precisa ter medo. Todo mundo tem medo do capitão, Helena sussurrou. Tia Mercedes suspirou. Ele não é o monstro que dizem. Mas essa é uma história longa. Por enquanto, deixe-me examinar você e o bebê. Helena passou uma semana na pequena casa, sendo bem alimentada, descansando, preparando-se para o parto. Tia Mercedes visitava-a 3 vezes ao dia, verificando sua saúde e a do bebê. Outras mulheres da fazenda traziam comida, roupas limpas, e ofereciam companhia. Lentamente, Helena começou a entender que a fazenda São Sebastião era diferente. Sim, as pessoas trabalhavam duro, mas não eram espancadas rotineiramente. Sim, era escravidão e portanto injusta em sua essência, mas havia um nível de humanidade ali que ela não esperava. Por que o capitão é assim? Ela perguntou à tia Mercedes um dia. A idosa parteira olhou pela janela, como se estivesse decidindo o quanto contar. Há 10 anos, ela começou lentamente. O capitão era casado. Sua esposa, Dona Luísa, era uma mulher gentil e doce. Ela engravidou, e foi a gravidez mais feliz que você poderia imaginar. O capitão, que sempre foi sério, até sorria naquela época. Ela pausou, sua voz ficando mais baixa. Mas o parto foi difícil. Muito difícil. Dona Luísa lutou por 2 dias, e nem ela nem o bebê sobreviveram.
O capitão ficou segurando os corpos de sua esposa e filha mortas, chorando de uma forma que parecia que seu coração havia sido arrancado de seu peito. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Depois disso, tia Mercedes continuou, ele mudou. Ficou frio, distante. Mas uma coisa permaneceu. Ele nunca, jamais, permitiu que uma mulher grávida fosse maltratada em sua fazenda. É como se cada bebê que nasce aqui fosse uma chance de redimir a filha que ele perdeu. É por isso que ele comprou você. Quando te viu grávida naquele leilão, ele não conseguiu deixar você ser vendida para alguém que não se importaria. Na madrugada de um sábado, 2 semanas após sua chegada, Helena acordou com uma dor forte e rítmica. As contrações haviam começado. Tia Mercedes foi chamada imediatamente, e ela trouxe consigo 2 assistentes experientes. O trabalho de parto de Helena foi longo e difícil. Horas se passaram, a dor aumentava, e o bebê parecia relutante em nascer. Pela janela, ela podia ver o sol subindo, depois atingindo o zênite, depois começando a descer. Você está indo bem, tia Mercedes a encorajava. O bebê está em boa posição, só está tomando seu tempo. Mas à medida que a tarde virava noite, ficou claro que algo estava errado. O bebê estava preso, não conseguindo passar completamente. Tia Mercedes ficou preocupada. Eu preciso de ajuda, ela disse às assistentes. Tragam o doutor Silva da vila. Rápido! Uma das mulheres saiu correndo, mas tia Mercedes sabia que o médico levaria pelo menos 2 horas para chegar. Ela também sabia que Helena e o bebê talvez não tivessem 2 horas. Alguém foi informar o capitão Maurício. Ele estava em seu escritório fazendo contas quando recebeu a notícia. Seu rosto ficou pálido. É ruim? Ele perguntou. Pode ser, senhor. O bebê está preso. O capitão levantou-se imediatamente, para surpresa de todos, caminhou diretamente para a casa onde Helena estava dando à luz. Ele nunca fazia isso. Nunca se envolvia diretamente. Mas algo naquela noite o compeliu. Quando o capitão Maurício entrou no quarto, Helena estava em agonia. Seu rosto estava coberto de suor, seus olhos vidrados de dor e exaustão. Ela já estava em trabalho de parto há mais de 14 horas. Tia Mercedes olhou surpresa. Senhor, o senhor não deveria. Quanto tempo até o médico chegar? Ele interrompeu. Pelo menos 1h30 ainda. Ela tem 1h30. O silêncio de tia Mercedes foi resposta suficiente. O capitão se aproximou da cama, algo nele mudando. A máscara fria que ele sempre usava começou a rachar. Helena, ele disse, sua voz ainda firme mas com uma gentileza que ninguém esperava. Olhe para mim. Helena abriu os olhos, confusa com sua presença. Eu sei que você está cansada, ele continuou. Eu sei que dói além do que palavras podem descrever. Mas você precisa continuar lutando. Por você. Pelo seu bebê. Pela memória do pai dele, onde quer que ele esteja. Lágrimas escorreram pelos olhos de Helena. A menção a João, o pai de seu filho, tocou algo profundo nela. Eu não consigo mais, ela chorou. Eu não tenho mais força. O capitão fez algo que chocou todos no quarto. Ele ajoelhou-se ao lado da cama e segurou a mão de Helena. Suas próprias mãos, que sempre pareciam tão duras e calculistas, tremiam ligeiramente. Você tem força, ele disse, e pela primeira vez, sua voz quebrou com emoção. Você sobreviveu a ser arrancada de tudo que conhecia. Sobreviveu a perder o homem que amava. Sobreviveu a ser vendida no mercado como gado. Você é mais forte do que pensa. Outra contração violenta atingiu Helena. Ela gritou de dor, sua mão apertando a do capitão com força surpreendente. Tia Mercedes trabalhou rapidamente, tentando ajustar manualmente a posição do bebê. Senhor, ela disse urgentemente, eu vou precisar que o senhor segure ela. Preciso de ambas as mãos livres. O capitão não hesitou. Ele subiu na cama atrás de Helena, apoiando-a contra seu peito, segurando-a firmemente mas com cuidado.
Era uma posição íntima e totalmente inapropriada para a época. Mas ninguém pensou nisso naquele momento. Agora, Helena, tia Mercedes comandou. Na próxima contração, você empurra com tudo que tem. Tudo. Entendeu? Helena, exausta além da compreensão, apenas conseguiu acenar. O capitão, segurando-a, sussurrou perto de seu ouvido: você consegue. Eu estou aqui. Você não está sozinha. A contração veio. Helena empurrou com uma força que não sabia que tinha. O capitão a segurou firme, absorvendo seus gritos. Tia Mercedes trabalhou com mãos experientes, guiando o bebê. Mais uma vez, tia Mercedes gritou. Mais uma vez. Outra contração. Outro empurrão desesperado. E então, finalmente, um choro preencheu o quarto. Um choro forte, furioso, lindo. É um menino, tia Mercedes anunciou, erguendo a criança coberta de sangue líquido. Um menino lindo e saudável. Helena desabou nos braços do capitão, rindo e chorando simultaneamente. Tia Mercedes limpou rapidamente o bebê e o colocou nos braços de Helena. Mas foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Quando o bebê foi colocado nos braços de Helena, ela o olhou pela primeira vez. E então viu algo que a fez ofegar. O bebê tinha uma marca de nascença no formato de um coração perfeito no ombro direito. Exatamente como João, o pai, tinha. Era como se uma parte dele tivesse sido transmitida ao filho, uma conexão física com o homem que ela amava e perderá. João, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Meu filho, seu nome é João. Como seu pai. Foi quando ela percebeu algo. Sentiu algo molhado caindo em seu ombro. Virou a cabeça e viu algo que ninguém na fazenda jamais havia visto. O capitão Maurício estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto endurecido, caindo sobre os ombros de Helena enquanto ele ainda a segurava. Suas mãos tremiam. Senhor, Helena sussurrou, confusa e comovida. O capitão olhou para o bebê nos braços de Helena, e algo nele quebrou completamente. Ele viu o bebê respirando, forte e vivo. Viu a mãe exausta mas radiante de alegria. E lembrou de sua esposa Luísa, de sua filha que nunca respirou, da vida que lhe foi roubada há 10 anos. Perdão, ele sussurrou, sua voz quebrada. Me perdoem. Ele deslizou para fora da cama e caiu de joelhos no chão, seu corpo inteiro tremendo com soluços que estavam presos há uma década. Todos no quarto ficaram paralisados, testemunhando a quebra completa de um homem conhecido por sua dureza. Tia Mercedes, com lágrimas nos próprios olhos, entendeu. Ela havia esperado 10 anos por este momento, o momento em que o capitão finalmente permitiria que seu coração quebrado começasse a sarar. O capitão permaneceu de joelhos no chão por longos minutos, chorando de uma forma que parecia purgar anos de dor reprimida. Quando finalmente conseguiu falar, suas palavras eram entrecortadas por soluços. Há 10 anos, ele começou, eu segurei minha filha morta. Ela nunca chorou. Nunca respirou. Saiu de sua mãe já sem vida, e levou Luísa com ela. Eu jurei naquele dia que nunca mais permitiria que meu coração sentisse algo. Era mais fácil ser frio, ser calculista, ser o monstro que todos dizem que sou. Ele olhou para Helena e o bebê João. Mas quando te vi naquele leilão, grávida, vulnerável, sendo ridicularizada, eu vi Luísa. Vi todas as mulheres que passaram pela dor do parto sem dignidade. E não consegui deixar você lá. Helena, ainda segurando seu filho, sentiu seu próprio coração se encher de compaixão por aquele homem quebrado. Senhor, ela começou. Maurício, ele interrompeu. Meu nome é Maurício. Não seu senhor. Não hoje. Hoje eu sou apenas um homem que testemunhou um milagre. Ele se levantou com dificuldade, seus joelhos fracos. Helena, você e seu filho estão livres. Vou assinar sua alforria amanhã. Vocês são livres para ir ou ficar, como escolherem. Tia Mercedes ofegou. As assistentes ficaram boquiabertas. Era algo sem precedentes. Mas senhor, Maurício, Helena corrigiu,
Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. O capitão limpou o rosto com as mãos. Então fiquem. Não como escravizados, mas como pessoas livres que trabalham e recebem pagamento. Você pode trabalhar como costureira, se quiser, quando estiver recuperada. Seu filho crescerá livre, educado, com oportunidades. Nas semanas seguintes, algo extraordinário aconteceu na fazenda São Sebastião. O capitão Maurício, que havia sido um fantasma emocional por 10 anos, começou a mudar visivelmente. Ele visitava Helena e o pequeno João diariamente, não como um senhor visitando uma propriedade, mas como alguém que genuinamente se importava. Trazia presentes simples, um cobertor macio, brinquedos de madeira esculpidos, roupas de bebê. E verdadeiro para sua palavra, ele assinou a carta de alforria de Helena e João. Eles eram livres. Mas Helena escolheu ficar, pelo menos por enquanto. Onde mais eu iria com um bebê recém-nascido? Ela explicou à tia Mercedes. E além disso, eu quero ver onde isso leva. Algo mudou nele. Algo verdadeiro. Ela estava certa. O capitão começou a implementar mudanças em toda a fazenda. Primeiro, proibiu completamente castigos físicos. Qualquer capataz que levantasse um chicote seria imediatamente despedido. Segundo, começou a oferecer pequenos salários aos escravizados, permitindo que economizassem para comprar sua própria liberdade. Terceiro, construiu uma escola adequada e contratou professores de verdade para ensinar todas as crianças da fazenda. Fazendeiros vizinhos ficaram escandalizados. Maurício enlouqueceu, eles diziam. Ele vai causar uma rebelião. Vai infectar outras fazendas com essas ideias perigosas. Mas o capitão não se importava mais com o que pensavam dele. Pela primeira vez em 10 anos, ele tinha um propósito além do lucro. Tinha uma razão para ser melhor. 3 meses após o nascimento de João, algo milagroso aconteceu. Um homem chegou à fazenda, magro, cicatrizado, mas vivo. Era João, o pai do bebê, o companheiro de Helena que havia sido vendido meses antes. Ele havia conseguido escapar da fazenda cruel onde estava, viajado clandestinamente por semanas, procurando desesperadamente por Helena. Quando alguém em uma vila mencionou uma mulher chamada Helena com um bebê na fazenda São Sebastião, ele arriscou tudo para chegar lá. Helena estava amamentando o bebê quando ouviu a comoção lá fora. Correu para a porta e congelou. João! Ela sussurrou, incapaz de acreditar em seus olhos. Helena! Ele gritou, correndo para ela. Eles se abraçaram com tanta força que o bebê entre eles protestou com um chorinho. João olhou para baixo e viu pela primeira vez o filho que nunca soube que teria. É meu. Ele perguntou com voz quebrada. Seu? Helena confirmou, lágrimas escorrendo. Ele se chama João. Como você. E olhe. Ela mostrou a marca de nascença no ombro do bebê, idêntica à do pai. João caiu de joelhos, segurando seu filho pela primeira vez, chorando de alegria pura. Foi quando o capitão Maurício apareceu, alertado sobre um fugitivo na propriedade. A cena deveria terminar em tragédia, um escravizado fugitivo em sua fazenda, algo que legalmente exigia punição severa. Mas o capitão olhou para João segurando seu filho, Helena ao lado deles, e viu uma família. Viu o que ele havia perdido. Viu a possibilidade de fazer algo certo. Qual é seu nome? Ele perguntou. João, senhor. Eu fugi da fazenda Bela Vista. Eu sei que o senhor tem que me devolver, mas por favor, deixe-me apenas segurar meu filho por 1 minuto. O capitão Maurício ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a família reunida. Então disse, quanto seu antigo dono pagou por você? João pareceu confuso. 800.000 réis, senhor. E você, Helena, custei 600.000 réis. O capitão fez cálculos mentais rápidos. 1.400.000 réis no total para vocês dois. Ele virou-se para seu administrador. Escreva uma carta ao senhor da fazenda Bela Vista. Informe que encontrei seu fugitivo e estou comprando pelo preço justo de 800.000 réis.
O pagamento será enviado dentro de uma semana. O administrador ficou chocado. Senhor, o senhor vai pagar por um fugitivo. Vou, o capitão respondeu firmemente. Então ele se virou para João e Helena. Amanhã, assinarei sua carta de alforria também, João. Vocês três serão uma família livre. Podem ir para onde quiserem, ou podem ficar aqui, trabalhar, receber salário justo, criar seu filho em paz. A escolha é de vocês. João não conseguiu falar. Apenas abraçou Helena e seu filho, seu corpo tremendo com soluços de alívio. Helena olhou para o capitão com olhos cheios de lágrimas. Por que? Ela perguntou. Por que está fazendo tudo isso? O capitão olhou para o pequeno João, que agora olhava para ele com olhos curiosos e inocentes. Porque quando segurei você durante o parto, quando ouvi seu filho chorar pela primeira vez, algo dentro de mim que estava morto há 10 anos começou a viver novamente. Você me mostrou que ainda há beleza no mundo, que ainda há vida, que ainda há esperança. Ele pausou, sua voz engrossando. Minha filha nunca teve chance de viver. Mas seu filho vive. E se eu puder garantir que ele cresça livre, com ambos os pais, com oportunidades, talvez isso dê algum significado à perda que sofri. João e Helena decidiram ficar na fazenda São Sebastião. João, que era carpinteiro habilidoso, começou a trabalhar construindo casas melhores para as famílias da fazenda. Helena retomou seu trabalho de costura, agora criando roupas não apenas para Casagrande, mas para todos. E o pequeno João crescia cercado de amor, livre desde o primeiro dia de vida. O capitão Maurício continuou suas reformas. Em um ano, mais de 30 pessoas haviam comprado sua própria liberdade através do sistema de trabalho remunerado. Em 2 anos, a Fazenda São Sebastião era conhecida regionalmente como a Fazenda Diferente, o lugar onde escravizados eram tratados com humanidade. Ele nunca se casou novamente, mas encontrou uma família diferente na comunidade que estava construindo. O pequeno João o chamava de tio Maurício, e o capitão tinha um carinho especial pelo menino. Era como se cada sorriso de João curasse um pedaço de seu coração quebrado. Em 1871, quando a lei do ventre livre foi promulgada libertando todos os filhos de escravizadas nascidos a partir daquela data, o capitão Maurício reuniu toda a fazenda. Esta lei diz que crianças nascidas de hoje em diante são livres, ele anunciou. Mas nesta fazenda, nós já vivemos isso há 15 anos. O pequeno João foi o primeiro, mas não será o último. Toda criança que nascer aqui nascerá em liberdade e dignidade. A multidão aplaudiu. E no meio da multidão estava João, agora com 15 anos, alto e forte, sorrindo orgulhosamente. O capitão Maurício viveu até os 68 anos. Em seus últimos dias, em 1886, 2 anos antes da abolição completa, ele estava em seu leito cercado por dezenas de pessoas cujas vidas havia transformado. João, pai, e Helena estavam ali, agora em seus 50 anos, ainda juntos, ainda apaixonados. O jovem João estava ali, agora com 30 anos, casado, com 3 filhos próprios, netos que o capitão havia ajudado a criar. Tia Mercedes, milagrosamente ainda viva aos 90 anos, segurava sua mão. Maurício, ela disse gentilmente, você fez bem. Você pegou sua dor e a transformou em cura para tantos outros. O capitão sorriu fracamente. Aquela noite, quando o bebê nasceu, quando o ouvi chorar, eu soube que havia uma razão para continuar vivendo. Helena me deu isso sem saber. Helena se aproximou, lágrimas escorrendo. Você nos deu tudo. Família, liberdade, dignidade, amor. Como podemos agradecer? Já agradeceram, o capitão sussurrou. Vivendo, amando, sendo felizes. Isso é tudo que eu queria. Ele olhou para o jovem João. Continue sendo livre, meu filho. E conte sua história. Conte como você nasceu em correntes mas respira em liberdade. Conte para que outros saibam que mudança é possível, que corações podem ser transformados, que até os mais endurecidos podem aprender a amar novamente.
O capitão Maurício faleceu naquela noite, mas não antes de apertar a mão do jovem João uma última vez. Seu funeral foi assistido por mais de 600 pessoas, a maior parte delas negras, livres ou libertadas, todas cujas vidas ele havia tocado. O jovem João, seguindo o pedido final do capitão, contou a história do seu nascimento. Contou sobre sua mãe sendo vendida grávida, sobre o parto difícil, sobre as lágrimas de um homem que nunca chorava, sobre como um único momento de humanidade genuína transformou não apenas uma vida, mas centenas. Hoje, mais de 165 anos depois daquela noite de setembro de 1856, a história ainda é contada. A antiga fazenda São Sebastião foi transformada em uma escola e museu, preservando a história de transformação que aconteceu ali. E na entrada principal, há uma placa de bronze com as palavras que o capitão Maurício disse naquela noite transformadora: toda criança merece nascer com dignidade. E toda mãe merece ter esse momento sem medo. A história de Helena, João e o capitão Maurício nos ensina que a transformação mais profunda muitas vezes acontece nos momentos mais vulneráveis da vida. Um parto, momento de dor extrema mas também de vida nova, tornou-se o catalisador para a mudança de um coração que parecia irreversivelmente endurecido. O capitão viu no nascimento do pequeno João não apenas uma criança vindo ao mundo, mas uma segunda chance. Uma chance de honrar a filha que perdeu. Uma chance de fazer o certo. Uma chance de provar que nenhum coração está tão quebrado que não possa ser remendado pelo amor. Helena nos ensina sobre resiliência, sobre continuar lutando mesmo quando vendida como mercadoria, mesmo separada do homem que amava, mesmo à beira da morte no parto. Ela empurrou através da dor porque tinha algo maior que si mesma: a vida de seu filho. João, pai, nos ensina sobre coragem, sobre arriscar tudo para encontrar a família que amava, sobre fugir de uma fazenda cruel sem saber se sobreviveria, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parecia impossível. E o pequeno João, que cresceu livre desde o primeiro suspiro, representa a esperança de que cada geração pode ser melhor que a anterior. Que os erros do passado não precisam definir o futuro. Que é possível quebrar correntes, tanto físicas quanto emocionais. Quando o capitão Maurício chorou naquela noite, ele não estava apenas chorando pela filha que perdeu. Estava chorando por todos os anos desperdiçados em dureza e frieza. Estava chorando pela humanidade que havia suprimido. Estava chorando porque finalmente permitiu que seu coração quebrado começasse a sarar. E essas lágrimas, lágrimas de um homem que nunca chorava, regaram as sementes de mudança que transformariam centenas de vidas. A lição mais poderosa desta história é que nunca é tarde demais para mudar. O capitão tinha 38 anos e uma reputação de crueldade de uma década quando testemunhou aquele parto. Ele poderia ter continuado sendo o homem frio que sempre foi. Mas ele escolheu diferente. Escolheu deixar que um momento de humanidade pura rachasse sua armadura. E essa escolha, feita em um quarto simples, durante um parto difícil, testemunhando o milagre da vida, reverberou através de gerações. Hoje, quando visitamos o museu na antiga fazenda São Sebastião, podemos ver exposições sobre as mais de 200 pessoas que conquistaram sua liberdade ali. Podemos ler cartas de famílias reunidas, de crianças educadas, de vidas transformadas. E no centro do museu, há um quarto preservado exatamente como era, o quarto onde Helena deu à luz. Onde o pequeno João deu seu primeiro choro. Onde o capitão Maurício derramou suas primeiras lágrimas em 10 anos. É um lugar sagrado agora. Um lembrete de que os momentos mais transformadores muitas vezes acontecem nos lugares mais simples. Que não precisamos de palácios ou grandes eventos para mudar o mundo. Às vezes, tudo o que precisamos é de um coração disposto a se abrir, de lágrimas honestas, e da coragem de escolher a humanidade sobre a dureza. A história de Helena nos lembra que mesmo quando somos vendidos, separados, despojados de tudo, nossa dignidade interior permanece. Ninguém pode tirar isso de nós. A história do capitão Maurício nos lembra que não importa quão quebrados estejamos, não importa quanta dor carregamos, sempre há possibilidade de redenção. Sempre há uma chance de fazer melhor. E a história do pequeno João nos lembra que cada vida salva,
Cada criança nascida em dignidade, cada família reunida, é uma vitória contra a escuridão. Quando nos sentimos tentados a endurecer nossos corações contra a dor, lembramos do capitão Maurício. Quando sentimos que não temos mais forças para continuar, lembramos de Helena empurrando através do parto impossível. Quando duvidamos que mudança é possível, lembramos de uma fazenda inteira transformada por um único momento de humanidade genuína. Este é o poder de um parto que mudou tudo. Este é o legado de lágrimas que regaram sementes de liberdade. Esta é a prova eterna de que o amor mais improvável, nascido da dor mais profunda, sempre encontra um caminho. E nas palavras finais que o jovem João disse no funeral do capitão, ele me ensinou que nascer livre não é apenas sobre correntes quebradas. É sobre corações abertos. É sobre escolher a cada dia ser melhor que ontem. É sobre transformar dor em propósito, perda em legado, lágrimas em triunfo. Esse é o verdadeiro significado de liberdade. E essa liberdade, conquistada naquela noite de setembro de 1856, continua viva em cada coração que escolhe a humanidade sobre a crueldade, o amor sobre o ódio, a esperança sobre o desespero.